Olá, boa noite. Boa noite. Papa anuncia novidades para a igreja no Brasil. Nossa, vai sair o... A província eclesiástica assim, de será? São José do Rio Preto, interior de São Paulo, obrigado. foi elevada à Igreja Metropolitana da Sé. Celebração no Santuário da Santa das Causas Impossíveis. Fiéis testemunham graças alcançadas por intercessão de Santa Rita. Aprofundamento espiritual. Retiro reúne militares capelães no interior de São Paulo. CNBB celebra a Santa Missa com parlamentares e prepara jubileu dos governantes. Senado aprova facilitação de licenças ambientais e flexibilização de normas. Canção Nova recebe acampamento da comunidade Filho de João Batista. Está no ar o Canção Nova Notícias. Uma luz entre os fatos e a fé. Com um olhar atento à missão da igreja no mundo, o Papa Leão XIV fez ações marcantes nesta quinta-feira. Entre elas, decisões que tocam diretamente a realidade brasileira. Os detalhes com nossos correspondentes em Roma, Danúbia Gleiser e Leonardo Vieira. Começamos com a nomeação de uma religiosa para secretária do dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. O Papa Leão XIV nomeou a irmã Tiziana Merletti, ex-superiora geral das Irmãs Franciscanas dos Pobres. A religiosa italiana passa a compor o dicastério liderado por uma mulher, Irmã Simona Brambilla, a primeira mulher prefeita no Vaticano, nomeada em 6 de janeiro deste ano pelo Papa Francisco. E os olhos do Papa também se voltaram de maneira especial para o Brasil. Nesta quinta-feira, o Santo Padre elevou a província eclesiástica de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, à Igreja Metropolitana da Sé de São José do Rio Preto. Com a elevação, as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales, Votuporanga passam a pertencer à província eclesiástica de Rio Preto, que já tem as dioceses de Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista coordenadas por ela. Ainda nesta quinta-feira, Papa Leão XIV aceitou o pedido de renúncia por limite de idade apresentado por Dom Irineu Andreassa, da Ordem dos Frades Menores, ao governo pastoral da Diocese de Itubiaba, em Minas Gerais. Em seu lugar, nomeou Dom Walter Magno de Carvalho como bispo da Diocese de Itubiaba, transferindo do cargo de bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. São essas as informações sobre as ações do Santo Padre no dia de hoje. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. O dia foi bastante movimentado no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais. Carla Zanon já está por lá e traz os destaques dessa celebração de fé e devoção. Boa noite, Carla. Quais são aí os detalhes dessa noite? Como está o clima por aí? Oi, Fernanda, tudo bem? Boa noite para você, para o Reinaldo e para todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. Pois é, dia muito movimentado e de muita alegria, emoção, lágrimas aí rolaram nos olhos de muitos fiéis em gratidão por graças alcançadas pela intercessão de Santa Rita de Cássia. E a celebração, né, de hoje começou às 6 horas da manhã, bem cedinho, né? Então os fiéis já estavam peregrinando por aqui e encerra agora, daqui a pouquinho aqui às 7 horas, começa a última, né, celebração do dia, que foram 4 aí no total. E para poder falar um pouco mais dessa atividade, eu converso agora com o vice-reitor do santuário, Padre Johnny. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Queria que o senhor trouxesse um balanço aí do período de novena e festa de Santa Rita de Cássia para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. O Santuário de Santa Rita de Cássia é o maior do mundo dedicado à Santa dos Impossíveis. E isso trouxe para nós a alegria de também podermos ultrapassar todas as nossas fronteiras paroquiais e irmos para o Brasil todo. Estes 9 dias de novena e o dia de hoje foram dias de beleza, de fé e mistério. Podemos acolher aqui peregrinos vindos de todo o Brasil e podemos tocar o coração de muita gente que, pela intercessão de Santa Rita, chegam mais próximo de Deus. Eu diria que o tema da novena com Santa Rita, Somos Peregrinos de Esperança, se fez concreto, porque de fato foram muitos os peregrinos que passaram por aqui.
E a esperança, como uma característica própria do batizado, foi reafirmada para aqueles que talvez estavam com medo, enfermos, vivendo situações desafiantes. Foi uma novena da esperança. Padre, e para o senhor, o que mais te tocou neste dia festivo, dia de Santa Rita de Cássia? A expressão do povo de Deus sempre impacta, sempre impacta. Nós temos 3 anos de existência e este ano a participação do povo foi muito grande, muito grande. Recebemos muitos peregrinos. Hoje, certamente, mais de 25 mil pessoas passaram por aqui e a expressão de fé genuína, verdadeira, aquela que nasce da dor, que nasce do desejo de estar próximo de Deus, aquela que é uma causa real, que machuca e é derramado neste altar, derramado nessa terra. Então, a fé do povo, o olhar do povo, a devoção do povo, isso marca o nosso coração e nos faz, de fato, querer desejar que continuemos com essa evangelização. Tá certo, Padre. Obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Fernanda e Reinaldo, mais cedo, eu e o repórter cinematográfico Messias Junqueira preparamos um material sobre a celebração que a gente esteve das 10 horas da manhã, celebração solene, onde o bispo, da diocese aqui de Guaxupé celebrou, e você acompanha agora um pouquinho deste resumo. As rosas estão por toda parte no Santuário de Santa Rita, em Cássia, Minas Gerais. Em meio aos botões e ao colorido das flores, estão gestos de devoção que passam de geração em geração. A minha mãe escolheu meu nome, Ana Heloísa Cássia, por causa de Santa Rita. Então, a minha família é sempre devota, sempre fui devota. Sempre, todo ano eu procuro ir no dia de Santa Rita, mas é o meu primeiro ano aqui. Inúmeros são os testemunhos de causas impossíveis que foram alcançadas pela intercessão de Santa Rita. Na celebração solene de hoje, podemos ver de forma concreta alguns destes relatos de fé e gratidão. Já vim de joelho lá de trás até aqui, entregar as bênçãos, as graças alcançadas. No ano passado, na noite de 21 para 22, meu pai teve um infarto, passou a noite na UTI. E eu nunca deixei de vir aqui nesse dia. Eu deixei ele na UTI e vim. E hoje meu pai está ali, forte, saudável. Então é uma gratidão tão grande que transborda. Dom José Lanza Neto explica que Santa Rita deve ser um grande exemplo de fé para os fiéis. Para ele, o cristão deve morrer para o pecado. Quem não morre não pode ressuscitar. Quer dizer, quem quer só ganhar, só levar vantagem e achar que é mais que a outra pessoa, que é outra pessoa que tem que mudar e etc., não vai conseguir ir para frente. Então, de fato, Santa Rita soube muito bem trazer o sentido da paixão de Jesus para a vida dela. Há muitos devotos que reconhecem a intercessão de Santa Rita no âmbito da saúde e podem testemunhar a transformação de vida. Eu vim para agradecer porque o ano passado, no dia dela, eu estava com febre de 39 graus, muitos meses doente e não descobriam. E ela me mandou, num dia da novena, ir para outra cidade, para outro especialista e marcar a consulta no dia dela. Então, depois desse dia, eu voltei à noite, assisti o final da missa à noite, com febre, e nunca mais fiquei doente. Santa Rita foi aquela que dedicou a vida à igreja e aos ensinamentos divinos. Foi a pessoa que acreditou nos planos de Deus. Santa Rita ilumina a vida de todos os fiéis cristãos porque ela compreendeu bem as palavras de Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ainda nesta edição, a gente vai voltar a falar sobre Santa Rita de Cássia. Olha, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, deputados da Frente Parlamentar Católica participaram da Santa Missa presidida por Dom Ricardo Reppers. O secretário-geral da CNBB também anunciou o Jubileu dos Governantes, que acontecerá no mês de julho em Aparecida. A Santa Missa foi celebrada logo cedo na Capela Nossa Senhora Aparecida, com a presença de parlamentares, assessores e colaboradores da CNBB. E aqui eles se sentem acolhidos, colocam as intenções deles também no altar. Hoje, dia de Santa Rita, pedimos a intercessão de Santa Rita, que perseverou no amor
esse talvez é o grande e mais importante trabalho, perseverarmos, nunca desistirmos, acreditarmos num Brasil melhor. Todos os meses a CNBB celebra a Santa Missa com os parlamentares. Neste ano, além das celebrações, a conferência também promoverá o Jubileu dos Governantes. O encontro será realizado no Santuário Nacional de Aparecida em julho. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira. Tem por finalidade convidar todos os governantes nas diversas esferas, municipal, federal e estadual, para estarmos juntos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, rezando pelo nosso país, pelos nossos estados, pelos nossos municípios, mas sobretudo pedindo a bênção de Deus. Para a parlamentar mineira, a celebração ajuda a trazer mais clareza e discernimento nas decisões do dia a dia no Congresso. A gente acaba mexendo com a vida de muita gente no país, então a gente tem que ter muita serenidade para poder tomar essas decisões. O presidente da Frente Parlamentar Católica ressaltou o valor de uma relação próxima e respeitosa entre a CNBB e os representantes no parlamento. Relacionamento com a CNBB, através de Dom Ricardo, Dom Jaime, todos que fazem a CNBB, é extremamente importante para que nós possamos fazer com que a política, o dia a dia da política e a nossa fé, elas sejam permanentes. Ações que vão fazer com que os valores cristãos possam ser multiplicados no Brasil inteiro. O prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi evacuado esta tarde por suspeita de ameaça de bomba. A repórter Aline Campelo traz as informações ao vivo de Brasília. Aline, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo, Fernanda e a todos. Olha, Reinaldo, a esplanada dos ministérios ficou bem movimentada aqui no final da tarde. O prédio do Ministério do MDS foi completamente evacuado porque um artefato foi deixado sobre uma mureta, bem em frente ao gramado e com indícios de conter um possível dispositivo de acionamento. O esquadrão antibombas e o corpo de bombeiros foram acionados. É que um homem carregava um pacote suspeito na parte externa do prédio, que fica aqui na esplanada dos ministérios. Esse prédio é bem próximo da Catedral de Brasília. Ele estava com uma mulher e 2 crianças. E durante as negociações com a polícia, o suspeito chegou a usar uma das crianças como escudo. Mas logo depois, militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, o prenderam, aproveitando um momento de distração dele, que acabou sendo imobilizado. A mulher e as 2 filhas dele, que estavam no local, foram resgatadas em segurança pelos bombeiros. Segundo a Polícia Militar, o acusado de portar esse possível artefato explosivo falava palavras desconexas e portava esse objeto que tinha, sim, características de uma bomba. E por isso o caso foi tratado como ameaça. O local permanece isolado para verificar se realmente é um explosivo e se os policiais farão remoção ou detonação. Agora, mudando de assunto, vamos falar do relatório bimestral de receitas e despesas. Foi apresentado hoje pelo governo o documento confirmando o bloqueio de quase 31 bilhões e meio de reais do orçamento. Mais de 10 bilhões desse valor se referem ao crescimento das despesas obrigatórias, principalmente o da Previdência Social, segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Entre os aumentos estão os gastos com benefícios previdenciários, como com o Plano Safra e com o benefício de prestação continuada, o BPC. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo trabalha para aperfeiçoar os filtros de concessão desses benefícios. O orçamento aprovado pelo Congresso previa superávit de 15 bilhões de reais. Agora o governo anunciou um contingenciamento de quase 21 bilhões de reais. O detalhamento dos cortes por órgão será publicado em decreto no próximo dia 30. E cada órgão tem até 5 dias úteis para indicar quais serão as ações bloqueadas. Volto com vocês no estúdio em Cachoeira Paulista. Muito obrigado, viu, Aline? Boa noite para você e toda a equipe aí em Brasília. A crise na Previdência, impulsionada por fraudes no INSS, coloca em xeque a segurança dos benefícios. Este é o assunto que o programa Além da Notícia, com Ronaldo da Silva, vai mostrar logo mais às 10 da noite.
Ao meu lado, então, doutor Azaf Gonçalves, especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito Tributário. Doutor Azaf, diante dessa situação, o que deve ser feito para que casos como esses não aconteçam mais no Brasil? Infelizmente, a gente vive uma ciranda dentro do Brasil, né? Embora a Controladoria Geral da União ele estabeleça parâmetros de compliance, as empresas tendem a seguir, os órgãos não. Então, a gente precisa criar ferramentas para mitigar isso dentro do próprio governo, dentro da própria estrutura estatal, para que a gente consiga mitigar esses problemas. Então, é a revisão da lei que foi estipulada, que foi revogada, é criação de novas travas, é ampliação dos poderes de TCU, CGU em cima de fiscalização e a própria apuração da Polícia Federal para, de fato, descobrir quais são os pontos mais frágeis que a gente tem na estrutura para evitar esse tipo de fraude. O problema da fraude é que muitas vezes vão utilizar cadastros comuns do INSS para utilizar em associações que a gente não faz ideia. Então tem que ter um maior controle em cima dessas associações e fazer uma dupla checagem com o próprio aposentado, para que ele autorize de fato aquele desconto ou empréstimo ou qualquer coisa que vincule o CPF dele a essa entidade. Então você que é aposentado, observe os descontos que você tem em carteira, observe os descontos que você tem nos seus extratos para fazer esse acompanhamento e questione. Muito obrigada, doutor Azaf Gonçalves. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. A infiltração de umidade vinda do oceano provoca chuva fraca e persistente no Paraná e em Santa Catarina. A sensação térmica será de frio ao longo do dia. O Rio Grande do Sul terá sol, mas o frio estará presente devido ao ar de origem polar. Mínima então de 10 graus em Porto Alegre e de 13 em Curitiba. A frente fria se afasta do sudeste, aumenta a quantidade de nuvens e provoca diminuição do calor no final dessa semana. Algumas cidades do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro podem ter temporais. Já em Minas Gerais, dia de sol, máxima de 26 graus em Belo Horizonte e de 29 em Vitória. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no período da tarde no Mato Grosso e no norte do Mato Grosso do Sul, devido aos efeitos do longo bloqueio atmosférico. No Nordeste, o sol só não aparece em Salvador, Maceió e Aracaju. A maior parte da região norte terá chuva contínua durante o dia. Nesses locais, os volumes ficarão em torno dos 15 milímetros. Num tempo de silêncio, fé e missão, capelães das Forças Armadas estão participando de exercícios espirituais em um retiro no interior de São Paulo. Representantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros participaram do retiro promovido pelo Ordinariado Militar do Brasil. O Ordinariado Militar é uma diocese, equipara-se a uma diocese de caráter pessoal, por isso ela não se vê delimitada a espaço físico territorial. O Ordinariado Militar tem a sua jurisdição pastoral sobre todo o Estado brasileiro, né? E até no exterior, onde estão os nossos militares em missão. O encontro, que acontece nesta semana em Indaiatuba, interior de São Paulo, trouxe momentos de espiritualidade e de demonstração da importância da atuação dos capelães das Forças Armadas. Os capelães militares têm a grande missão de levar uma palavra e a presença evangelizadora no meio militar, nos nossos quartéis e também junto às famílias dos militares. O evento também contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, que falou da importância do bem, da fraternidade e da paz que os capelães trazem às Forças Armadas. E se nós formos nos preocupar só com as armas que os olhos veem, nós vamos destruir o mundo. A arma mais importante que nós temos é a fala, é o diálogo, é semearmos o bem. E esse é um batalhão que anda desarmado de armas materiais, mas armado de boas intenções. Então eles são mais do que necessários às Forças Armadas brasileiras. Além do retiro, simultaneamente, acontece um encontro de pastores evangélicos que atuam também na área militar.
Dom Marconi Ferreira, responsável por todas as capelanias militares do Brasil, ressaltou a missão dos religiosos. Este ano eles colocaram numa perspectiva do que as Forças Armadas esperam dos capelães. E esperam justamente que sejam homens que fortaleçam os nossos soldados, que busquem a paz, a concórdia, a união também dentro dos comandos e dentro das nossas Forças Armadas e auxiliares, e que sejam, sobretudo, homens de Deus. 15 anos, um trabalho silencioso e transformador vem mudando histórias. O Centro de Atendimento Comunitário celebra uma jornada de cuidado, educação e valorização da vida em comunidade. Celebrar com carinho. O CAC completa mais um ano de sua missão. Cuidar e valorizar o ser humano com respeito. Aqui a gente fala que é uma família, né? Porque aqui ninguém solta a mão de ninguém, a gente está nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, a gente compartilha e a gente também vê a superação de cada um que passa por aqui, né? E a gente poder ajudar com a forma social, psicológica e também na parte espiritual. Histórias escritas por meio do esporte, recreação, tecnologia e fortalecimentos dos vínculos, incentivando a convivência comunitária. E como é dia de festa, é preciso alimentar-se da palavra de Deus. A Santa Missa reafirma o desejo de esperança. Formar um cidadão completo, cidadão espiritual, cidadão social, cidadão familiar, né? Os valores, né? Então o maior valor que nós temos aqui hoje no CAC é esse, né? É levar as pessoas a experiência com Deus, um Deus vivo, experimentado, e levar esse Deus para casa também, não é somente ficar somente aqui. 15 anos de uma história construída com solidariedade. O Centro de Atendimento Comunitário investe no desenvolvimento socioeducacional e na valorização da família, criando um futuro com mais dignidade e oportunidades. A gente vê os frutos e isso não tem preço. Isso, nossa, é uma coisa assim indescritível, não dá para falar o quanto é gratificante que esses frutos vão produzindo e vão, e é muito legal. Se você escuta esses retornos, você vê esses frutos e produzindo mais frutos. Crianças e famílias levam para casa, com as bênçãos de Santa Rita, um desejo: serem sementes de proliferação do imenso amor de Deus. Parabéns a todos que trabalham no CAC e que fazem parte dessa história. Ser batizado é mais que um sinal de fé, é um envio. Como lembrou hoje no Vaticano o Papa Leão XIV, em um de seus compromissos. Todos os batizados são chamados ao discipulado missionário, com urgência no coração para anunciar Cristo ao mundo. É a missão de cada cristão e começa agora onde estamos. É missão também da Canção Nova, que leva até você a boa nova do Evangelho. Vejam só, nós estamos com 65% de nossa meta na campanha de maio. Seja um evangelizador, um anunciador da boa nova. Doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. Informar com verdade, comunicar com alma, servir com esperança. Há 45 anos, essa é a essência da Rádio Canção Nova. Nesta reportagem especial, a história e o coração de quem vive o rádio como missão. De estagiária a uma das vozes da Rede Canção Nova de rádio, Arielle Prado integra a equipe de jornalismo da emissora em Cachoeira Paulista. Me perguntaram assim, você prefere TV ou rádio? Eu prefiro TV, gosto de TV. E aí eu não passei de primeira, só que eles gostaram de mim na época e logo depois que saiu a menina, me chamaram perguntando se eu queria fazer estágio na rádio. Eu falei vamos lá, tô precisando, né? Estudante de jornalismo, quer desbravar o mundo. E deu certo. Hoje a Arielle faz parte do time do Café da Manhã na 96.3. Na hora do almoço, ela comanda o Jornal Canção Nova, segunda edição, na 89.1. Eu amo fazer a Rádio Canção Nova, então a minha responsabilidade em estar à frente de uma equipe competente, diante dos desafios, diante dos obstáculos, e aí superar aquele dia de trabalho e falar,
eu consegui, eu dei o meu melhor. A semente lançada lá atrás em Cachoeira gerou frutos em outras partes do Brasil. Então, o motorista que segue no sentido São Paulo, pela Dutra, no trecho de São José, redobra a atenção por conta do tráfego estar intenso devido a obras que acontecem. Esta é a maior cidade do Vale do Paraíba, com quase 700 mil habitantes. E é justamente no coração do vale que a Canção Nova se faz presente, espalhando pelas ondas do rádio o amor pelo ar. Operadores de áudio, locutores, jornalistas, equipe dedicada que leva você aí do outro lado a viver uma experiência com Deus através da comunicação. Eu tenho uma graça, eu estou há 31 anos na Canção Nova, 30 anos no rádio. Já passei em várias rádios da Canção Nova, apresentando programas, sendo animadora, produzindo. Então, assim, é um tempo de graça, né? E para que a missão aconteça da melhor maneira, é preciso uma parceria de sucesso entre locutores e operadores de áudio. A carteira de trabalho de André é mais que um vínculo trabalhista, comprometimento com a evangelização. Pelo tempo de casa, pelo conviver com as pessoas, com os missionários, com todo mundo, eu me sinto assim, em casa, sabe? Em casa mesmo, sou feliz e quero continuar ainda por muitos e muitos anos aqui na Rádio Canção Nova. A Canção Nova, para mim, é um presente de Deus, uma resposta das minhas orações, daquilo que eu pedia para Ele, um lugar onde eu pudesse ser feliz exercendo a minha profissão. E é isso que ela representa na minha vida. O amor da Canção Nova se espalhou tanto pelo ar que atravessou o Atlântico, alcançando mais pessoas. É a hora da nossa conexão entre Brasil e Portugal. A Rádio Canção Nova aqui em Portugal tem um grande contributo. Aqui nós evangelizamos um povo diferente, né? A Canção Nova chamada a evangelizar os jovens idosos, onde a Canção Nova é companhia constante, é força, é presença de Deus, né? E quantos partilham esse testemunho conosco. A Rádio Canção Nova é a única rádio que está escrita como rádio católica cristã. E não é só um carimbo que nós temos na Rádio Canção Nova, é a necessidade, a responsabilidade como profissionais, mas também como representantes da nossa Igreja. É muito importante que sejamos nós, com a nossa realidade, mas também com a nossa veracidade e entendimento, a levar às pessoas aquilo que elas devem saber da maneira correta. Em clima de oração e escuta, a Canção Nova está recebendo a primeira edição do acampamento Filhos de João Batista. A programação segue até domingo em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Uma comunidade que surgiu segundo o coração de Deus. E um belo dia eu vim na Canção Nova, num retiro para buscar mais algumas respostas. E aqui nesse cenário o Monsenhor Jonas pregava e apontou para a arquibancada e diz: "Vós sois João Batista. Vós sois João Batista." Voltei para casa, conversei com o nosso bispo, então oficialmente nasceu a comunidade de Filhos de João Batista. João Batista é o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, aquele que anunciou a vida de Jesus. Seu legado inspira homens e mulheres a buscarem a conversão, uma vida reta e a confiança na salvação que vem do próprio Deus. A figura de João Batista, ela vem trazendo essa referência da igreja, essa voz que teve a missão de preparar um povo bem disposto. Um povo bem disposto para quê? Para Deus, para a vinda do Messias. João Batista, para nós como cristãos, ela é essa voz que nos clama, que nos convida, que nos exorta a todos os dias sermos melhores. Ao que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Tema do primeiro encontro dos filhos de João Batista. João Batista, que foi condenado à prisão porque denunciou o adultério. Então nós vamos trabalhar João Batista e família. João Batista, que recebeu o Espírito Santo no seio materno. Nós vamos trabalhar o poder de João Batista para promover o batismo no Espírito Santo. Então nós vamos pegar tudo aquilo que está em torno da figura de João Batista para explicar isso para as pessoas. Os pontos altos do encontro são a adoração ao Santíssimo e a Santa Missa. A gente prepara em oração, né, e pedindo a Deus a graça de estar à altura da fé de quem vem aqui, né? Que vem buscar, vem beber da graça na adoração, na missa da tarde e na certeza que é o Espírito Santo que faz e vai fazer. Este é só o começo. Tem peregrino que já está colhendo os frutos do encontro.
eu levo para casa esse ensinamento de que eu devo, na minha realidade, na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha missão, anunciar o evangelho dessa maneira, gritando, anunciando com muita força e muita coragem. Aonde eu estiver, que eu possa ser esta voz que chama esta nação a buscar e a viver o que Deus tem para cada um de nós. Flores, agradecimentos e orações. A cidade de Aracaju se uniu para celebrar a Santa das Rosas. Ao longo do dia, fiéis expressaram gratidão pelas graças alcançadas por intercessão de Santa Rita. Maria Madalena tem apenas 1 ano e 6 meses. Ao nascer, enfrentou sérias complicações de saúde, ficou 27 dias internada e chegou a ser desenganada pelos médicos. Com apenas 15 dias de vida, foi batizada ainda no hospital, numa decisão cheia de fé dos pais. Hoje, é considerada um verdadeiro milagre, fruto da ação de Deus e da intercessão de Santa Rita de Cássia. Hoje ela está super bem, os médicos nem acreditam quando vê ela, porque ela tinha o risco de não sobreviver, e mesmo que ela sobrevivesse, tinha o risco de ela não se mexer, né? Dela ficar mesmo em estado vegetativo. E ela não é assim, ela é totalmente diferente. Ela engatinha, fala com a gente, tá super bem, graças a Deus. Com Santa Rita, somos peregrinos da esperança. Esse foi o tema abordado em sintonia com a celebração do Ano Santo Jubilar, um tempo de renovação espiritual, inspirado nos exemplos deixados pela Santa das Rosas. Santa Rita nos ensina a sermos peregrinos da esperança, porque ela nos ajuda a, como exemplo, lembrar de que o céu é logo. E na brevidade dos nossos dias, não podemos fazer outra coisa senão esperar em Deus, caminhar com Ele, porque só Ele é caminho, verdade e vida. Durante todo o dia, missas foram celebradas na única igreja dedicada à Santa em Aracaju. De grande devoção popular a cada celebração, centenas de pessoas fizeram questão de reservar um horário para homenagear e agradecer a Santa Intercessora das famílias e das causas impossíveis. Santa Rita é o modelo dessa mulher, uma mulher paciente, que confiava na misericórdia e na graça de Deus, teve a graça de consagrar a sua vida numa entrega total através da vida religiosa. Minha vida mudou muito depois que eu conheci a história dela, fui pesquisar a história dela, frequentei as missas, eu me sinto mais feliz, eu me sinto curada, para falar a verdade. Então, eu me emociono porque foi muito difícil antes. Ó Santa Rita de Jesus. Santa Rita de Cássia nasceu em um lar humilde e profundamente cristão, fruto da fé e da espera de 12 anos de seus pais. Desde pequena já expressava generosidade, alegria e uma vocação clara para a vida religiosa. Marguerita Lotti, conhecida como Santa Rita de Cássia, nasceu em 1381, em um pequeno vilarejo do município de Cássia, na Itália. Reverenciada por sua profunda fé, Rita enfrentou provações dolorosas ao longo da vida, incluindo a turbulência em seu casamento, a dolorosa perda do seu marido e filhos, além do estigma em sua testa. Foi cortada para quê? Para que pudesse aumentar ainda mais e crescer no amor de Deus. E ela não desistiu, apesar das dificuldades, nos mostrou que a fidelidade, a esperança em Deus, a fé em Deus sempre é certa e sempre nos traz a felicidade, a salvação. As rosas são reconhecidas como um símbolo dos milagres e bênçãos alcançados por intercessão de Santa Rita de Cássia. A oferta delas nas celebrações é um gesto de fé e reconhecimento por seu auxílio. Digamos, no final da sua vida, quando sua família e demais amigos foram a despedir-se dela, vendo que já Deus ia chamar, ela de repente pediu uma rosa em pleno inverno, porque agora no inverno não é possível. E voltou a família para casa, mas por curiosidade foram ao jardim e allí encontraram então uma rosa. Para Dona Maria da Glória, sua devoção a Santa Rita começou no momento de seu registro de nascimento. Com 18 anos eu quis estudar, a gente morava na roça, não tinha estudo nenhum. E fui numa cidade vizinha, uma cidadezinha maior, e pedi para um juiz que eu queria meu registro
E aí ele falou, eu te dou registro, mas eu te dou do dia de hoje. Falei, tá bom. Aí ele me deu o registro dia 22 de maio. Então eu fiquei como devota de Santa Rita de Cássia a partir desse momento, porque foi como eu me senti nascida aquele dia. Após a morte de Santa Rita, inúmeros milagres foram atribuídos à sua intercessão, levando à canonização em 1900 pelo Papa Leão XIII. Ela foi beatificada 180 anos após sua partida e proclamada santa 453 anos depois de sua morte. Pedindo a intercessão de Santa Rita, a gente encerra por hoje, né, Reinaldo? Sim, Santa Rita, rogai por nós. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10 o Além da Notícia. Boa noite e paz para você. Nos vemos amanhã. Ótima noite para você.